Paz do Senhor Jesus com todos. Glória a Jesus. O pastor Silvio está trabalhando, né, irmãos? Por isso que ele não está aqui. Glória a Jesus que nos trouxe, nos deu mais um dia maravilhoso, né, irmãos? Porque um dia que se encerra, ou uma semana que se inicia, né? Ouvindo a palavra, louvando a Deus, é bom demais, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar mais um pouco e o Espírito Santo nos dará a palavra. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor como necessitados e dependentes do Teu Espírito. Reconhecemos, Senhor Jesus, que não somos capazes de nós mesmos de fazer nada, Senhor. Se não for pelo Teu Espírito, pela revelação do Evangelho, a ministração, Senhor Jesus Cristo, do Teu Espírito em nós. Nos usa, Senhor Jesus, como instrumento nas Tuas mãos e fala conosco, com todos nós, Senhor. Os que estamos aqui, aqueles que estão ouvindo ao vivo a pregação e os que vão ouvir a gravação, Senhor. Vá ao encontro de todos, nos ajudando, Senhor Jesus, a receber a palavra como uma semente, Senhor Jesus, que é lançada na terra pelo lavrador. Glória a Jesus. E a terra tem que estar boa para que a semente caia e venha germinar e crescer com raízes fortes, profundas, para a honra e glória de Deus, venhamos dar fruto e frutos que acompanham a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Abram no Evangelho de João, capítulo 16. O Senhor Jesus começa a anunciar a sua partida, né, irmãos? E vai anunciando ali uma mensagem de preparação para os apóstolos, preparando eles para um dia difícil, mas trazendo grande esperança, né, irmãos? Glória a Jesus. Eu, como sempre, observo o louvor, as orações também, mas eu percebo muitas vezes o louvor prepara o nosso coração, irmãos. Se depois que terminar essa pregação os irmãos lembrarem do que a gente louvou, os irmãos vão ver o quanto que o Espírito Santo usa, né, a todos nós, para nos preparar para a batalha espiritual que nós temos que enfrentar, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, capítulo 16, verso 25 de João, diz assim, ó: Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Mesmo o Pai vos ama, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém o interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já está próxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Jesus. Então, por que eu terei paz e por que cada um dos irmãos devemos ter paz? Porque Cristo venceu o mundo. Qual que é a lógica disso? Não é? A lógica é que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, como o texto diz. Eu saí do Pai. Não é? Eu saí do Pai. O Senhor Jesus é a palavra do Pai. É o próprio caráter do Pai. É a expressa imagem de Deus que se manifestou em carne, como um de nós. Glória a Jesus. E os homens andaram com Jesus, creram em Jesus, não é? E o Senhor Jesus Cristo prepara eles dizendo: olha, chegou a hora, eu vou ser entregue e vou ser morto, vocês vão ter aflições, vocês vão ser dispersos, não é? Vão me deixar sozinho na hora da agonia, mas eu não estarei a sós. Glória a Jesus. Se os irmãos lembrarem, o Senhor Jesus no capítulo 14 também disse que não nos deixaria sós, que enviaria o Consolador. Aqui no próprio capítulo 16 ele diz: o Espírito Santo Consolador, né, que nos faria, glória a Jesus, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, né,
No capítulo 14 ele fala, o Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas nós, glória a Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo prepara a igreja para um momento difícil e fala, tende paz, porque eu venci o mundo. Glória a Jesus. Irmãos, ter paz porque Cristo venceu o mundo, só existe essa paz se você também estiver em Cristo. Eu preciso estar em Cristo para eu ter essa paz. Não é qualquer um que tem essa paz. Muitas pessoas nem conhecem Jesus, não têm paz. Algumas pessoas acham que conhecem Jesus, mas por não conhecerem a palavra de Jesus, não andam em paz, não têm paz, né? E muitas pessoas hoje, enganadas pelo maligno, vivem uma vida de pecado, uma vida de engano, de vergonha, de escândalo, e acham que estão em Jesus, têm uma falsa paz, né? E nós não nos enquadramos dessa forma, mas nós somos aqueles que temos a consciência, Cristo venceu o mundo. Se Jesus Cristo venceu, preciso estar nele, porque a vitória dele é a minha vitória, é a sua vitória. Então eu preciso estar em Jesus, mas como que eu faço isso? Como estar em Jesus, né? Por que eu preciso estar em Jesus? Vamos lá, para a gente entender em Romanos 5. Vamos ler a partir do verso 12. Romanos 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim, irmãos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que isso quer dizer? A morte passou a todos os homens. Isso é uma herança. É uma herança, não é? Uma maldição que vem de geração em geração, desde Adão. A morte veio a todos os homens. Só por aí a gente já percebe, né, irmãos? Por que tanta coisa acontece na nossa vida, né? Porque nesse mundo existem leis espirituais que acontecem. São reais. Você crê em Jesus. Você tem fé que vai para o céu, morar nas moradas que Jesus foi preparar. Eu creio também. Mas se Jesus não voltar, seu corpo vai perecer ou não vai? Vai. Então os irmãos percebem que tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Você crê que vai ser como um abrir e fechar de olhos. Ou um fechar e abrir, né? Glória a Jesus. Eu creio também que vai ser desse jeito. Nós não vamos passar por tormento se a gente ficar firme com Jesus. Permanecer na sua palavra, guardar os seus conselhos, não é? Mas aqueles que ficam vão chorar. Aqueles que continuam vivos nesse mundo vão padecer. A saudade, não é isso? Não é assim que acontece? É assim que acontece. Então esse mundo é um mundo em que as coisas que foram estabelecidas, elas continuam acontecendo, não é? Mas o cristão que conhece Jesus Cristo, que persevera na sua palavra, esse vive na fé, ele vive na esperança, não é? E o verso 13 diz assim, ó: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo. Então que lei é essa? A lei do Monte Sinai. Então está dizendo o quê? Mesmo sem a lei, nós já morríamos, não é? Mesmo sem a lei de Moisés, nós já morríamos. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Dependente se você pecou ou não igual a Adão, não é? A morte veio sobre você, e você não tem o que fazer. Sem Jesus Cristo, não havia nada que nós podíamos fazer. Glória a Jesus. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um
morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, glória a Jesus, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Glórias a Jesus. Então, irmãos queridos, que coisa. A palavra, então, está mostrando a diferença, né? Então, mostra que o pecado de um homem gerou morte em todos os homens, não é? Mas que o dom de Deus, o que é um dom? É um presente. É algo que Deus nos dá gratuitamente. O dom da justiça, da justificação, no caso, né? Nos garante, né, uma graça maravilhosa, que, independente da quantidade de pecados que você tinha, quando você encontra com Jesus e crê nele, não é? A justificação vem sobre a sua vida. E você, então, é justificado e ninguém pode te acusar. Ninguém pode te condenar. Glória a Jesus. Então, a ofensa tinha um dom, não é? Era uma maldição, morte. E Jesus Cristo nos dá um dom maravilhoso, não importa quanto pecado, né? Mas a sua graça vem sobre todos e nos justifica. Como diz o verso... Vamos continuar a leitura, verso 19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que tivéssemos vida eterna, é isso? Não. Para que veio a lei? Para que a ofensa abundasse. Então, se já estava ruim, porque todo homem não tinha esperança e ia morrer, veio uma lei para trazer o quê? Maldição e sofrimento, ainda mais sobre todo homem, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou? Glória a Jesus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso? Glória a Jesus. Então, irmãos, antes de Jesus Cristo havia um reino, não é? O reino da morte, condenação, maldição, sofrimento, desesperança. E quando Cristo raiou em nossas vidas, veio justificação, graça, perdão dos pecados, veio paz, não é? Para que no mundo vocês tenham paz, eu disse essas coisas. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo, eu estou em Jesus, glórias a Jesus. Que maravilha, que coisa maravilhosa, que tesouro precioso que nós ganhamos, não é, irmãos? Temos que continuar em Cristo. Não vamos seguir sem perder esse tesouro, né? Então, no capítulo 6, seguindo aí, verso 1, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então os irmãos percebem que ele está convencendo a igreja de Roma que a vida deles tem que ser mudada a partir do momento que eles creram em Jesus e foram batizados. Por quê? Pela fé. Os irmãos percebem isso? Né? Sepultados com ele no batismo. Com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Tudo isso é pela fé. Né, irmãos? Então muitos podem dizer assim, não, mas o meu corpo ainda quer pecar.
Não, se eu tivesse sido sepultado e morrido mesmo com Jesus, eu não teria pecado. Se eu pequei, o meu batismo não valeu, eu vou batizar de novo. Né? Tem gente que batiza várias vezes, tem igreja que faz isso. Eles ficam batizando. Né? E na verdade, irmãos, é o contrário. Né? Você é batizado e pela fé você guarda a riqueza que é a fé que você recebeu, a palavra, a graça, e você, pela fé, vai vencer o pecado. Né? Mas a palavra diz que é impossível, mesmo nós que cremos, nós ainda pecamos. É verdade. Né? Mas o sangue de Jesus nos justifica e nos purifica de todo pecado. A palavra fala também, no mesmo livro lá, de 1 de João, que aquele que creu, que conhece Jesus, ele não vive pecando. Ele não é uma prática, é um acidente, é um erro de percurso, né? É uma queda, e não uma vida de pecado, não é? Então, irmãos, aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo está convencendo os irmãos a entenderem que você tem que viver agora crendo que é uma nova criatura, que foi feito e gerado de novo em Cristo, porque você foi sepultado naquele dia que você desceu às águas. Você foi sepultado. Ali o velho homem que andava segundo a lei dos homens, ou a lei de Moisés, não importa. Seja você religioso ou não, quando você crê em Jesus e desce às águas, a partir dali nasce uma nova criatura em entendimento, em espírito, para andar em novidade de vida. Aí sim, você tem paz. No mundo você tem aflição, mas em Jesus Cristo você tem paz, porque Ele venceu. Você está nele. Não é? Glória a Jesus. Então, se você está nele, você tem paz. Não é? Glória a Jesus. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Glória a Jesus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo crucificado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus morreu para o pecado, então ele pecou? Não, mas o Senhor Jesus Cristo habitava num corpo que podia pecar. Um corpo corruptível. O Senhor Jesus foi tentado, não é? Porque ele se desfez de toda a sua glória. Esteve entre nós como um homem. E foi levado ao deserto, passou fome, passou sede, foi tentado com tentações de todo tipo. A palavra diz que em tudo ele foi tentado, mas sem o Senhor Jesus não pecou. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita dos mortos, já não é mais o mesmo corpo carnal, suscetível ao pecado, mas sim um transformado. Aquele que nós também teremos, o corpo de Cristo, o mesmo corpo, né? Ressuscitaremos com o mesmo corpo de Jesus. Glória a Jesus. Então, verso 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Não reine. O que é não reine o pecado em vosso corpo mortal? O pecado não domina você. Por que um rei faz? Um rei estabelece normas, decretos. Ele decreta, ele faz lá um edital lá e expõe, e todo mundo tem que atender. Então, aquele rei, aos seus servos, dita as regras e fala, vai ser desse jeito, desse jeito e desse jeito. Né? O pecado não pode reinar na sua vida, na minha vida, no nosso corpo mortal. Né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas... Porque o seu corpo vai dizer para você fazer muitas coisas. A sua carne pode tremer. Pode. Mas o teu espírito tem que dominar sobre a sua carne. Não é? Tem que dominar. Verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
Então, irmãos, aí ele já entra num ponto que ele fala dos nossos membros. Não apresentei, né? Não, e nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Então, a pessoa, ela se dirige até o pecado. Então, a palavra do Evangelho está nos ensinando que nós não temos que chegar perto do pecado. Nós não temos que nos colocar em um lugar de perigo. Tem texto que fala que nós devemos fugir da fornicação. Por que fugir da fornicação? Porque a fornicação é perigosa. Então, se você vai até um certo lugar, até um certo momento, a partir daquele momento, talvez você não consiga mais voltar. Então você não deve, isso acontece muito com os casais de namorado. Qual que é a regra para casal de namorado? Primeiro que namorado nem tem na Bíblia, né? Não existe isso de namorado, mas é uma coisa que virou um costume e as pessoas acham isso normal. Né? Aí, não, mas eu preciso conhecer, né? Preciso conhecer. Tudo bem, aí a pessoa começa a namorar. Vai conhecer o quê? Vai conhecer muitas vezes o pecado, né, irmã Renilda? Vai, por quê? Porque vai se colocar os membros, muitas vezes, em situações que a pessoa não consegue mais voltar. A concupiscência, o pecado, a coisa começa a tomar um rumo que o Espírito Santo já se afasta. Fala, opa, daqui já não vou seguir mais, porque o negócio está feio. E vai, e vira fornicação. Né? Então, a gente está falando de namorados aqui, mas acho que a gente nem... Eu espero, né? Até minha filha está aqui hoje. A gente espera, né? Que os irmãos em Cristo, quando chegam a falar sobre isso, tenham um entendimento, né? Eu não esperava falar sobre isso, né, irmãos? Mas a gente está falando hoje. Então, irmãos, a gente tem que se conhecer os pais, conhecer a índole, saber se é um cristão, se é uma cristã, não é? Se tem a mesma fé, se tem os mesmos gostos. Não precisa de nada disso, né, irmãos? Então, não vamos se apegar nesse ponto, porque esse não é o foco, mas o foco, sim, é se afastar do pecado. Então, foi um exemplo do namoro, porque é uma coisa muito comum, não é? Então, o casal começa a namorar, vai ficar num quarto escuro. Pode ser até num quarto claro, mas sozinho, num lugar onde ninguém está vendo. Não é? Vai se colocar em um lugar onde a pessoa possa ter liberdade? Não, né? A pessoa vai evitar. Se a gente for se encontrar, vai ser quando seus pais estiverem na sua casa, eu vou te visitar na sua casa. Você vai na minha casa quando os meus pais estiverem lá. É um exemplo, né? Então, as pessoas, com muitas desculpas, colocam os seus membros, né? Muitas vezes, para servirem ao pecado, ou para estarem a ponto de pecar, em bares, em festas, enfim, em lugares onde você pode ser tentado, onde você pode ser enganado. Eu vou só tomar um golinho, não tem problema nenhum. A palavra não fala nada que não pode beber, pelo contrário. O apóstolo Paulo fala, olha, toma um pouquinho de vinho, não toma só água não, vai fazer bem para o seu estômago, né? Dá conselho, olha, as mulheres sejam santas, não dadas ao vinho. Quer dizer, eles podem tomar um pouquinho, só não pode ser dada ao vinho. E aí começa a se enganar. E aí, numa dessa, já colocou os seus membros já para serem amortecidos, né? Vamos dizer assim. E é uma porta que se abriu, né, irmãos? Então, também não é esse o ponto da pregação, mas faz todo sentido, né, irmãos? Então, mas nós temos que fazer o quê, irmãos? Apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Glória a Jesus. Então, irmãos queridos, vamos para João, vamos voltar lá em João, só que no capítulo 15, irmãos. Volta um pouquinho aí, 2 livros para trás. Irmãos, é uma coisa até... A gente, quando fala de fé, a gente não costuma falar muito de lógica, né? Mas é uma coisa que, lógica. Sem Jesus, a gente não podia vencer o pecado. Sem Jesus, nós estávamos condenados à morte, não é? Por causa do pecado. E por causa da lei, o pecado aumentou. Não é? E nós vivíamos na abundância do pecado. Aí vem Jesus Cristo, vence toda a tentação,
O próprio Deus se faz carne e vence toda a tentação, não é? E diz que a sua palavra é luz para os nossos caminhos, diz que a sua palavra nos regenera, nos transforma em novas criaturas, feitas em Deus, que glorificam a Deus, mas não muda nada. A gente continua fazendo a mesma coisa. Faz sentido isso? Faz sentido você ser comprado pelo sangue de Jesus para você continuar do mesmo jeito? Eu já vi pessoas que não creem em Jesus criticar a nossa fé, porque eles têm, por exemplo, o cristão mundano que está por aí, dando testemunho, como se fossem cristãos. E falam, isso é uma injustiça muito grande. Né? Porque você vai ser salvo e vai para o céu só porque você creu em Jesus. Porque eles não percebem diferença nenhuma. É só assim, não tem diferença nenhuma, mas só porque você fala que você crê em Jesus, você vai ser salvo. Né? Porque para eles não tem transformação nenhuma. E tem que ter, e tem que ser notório. Não é? E glória a Jesus, porque eu vejo isso na minha vida e na vida dos irmãos. Eu vejo. Nós temos dificuldades, temos lutas sim, né? Todos nós. Mas Jesus Cristo tem transformado nossas vidas. A palavra dele é eficaz. Eu sei que ela está sendo na minha vida. Eu preciso me submeter muito mais à palavra. Eu preciso sim mudar muita coisa, eu reconheço. Eu sei que os irmãos também. Mas a palavra mudou a minha vida. A palavra mudou o meu ser. Eu tenho certeza que mudou também dos irmãos. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui em João, olha que o Senhor Jesus Cristo diz, ó, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então o Senhor Jesus Cristo, ele usa uma figura muito comum, que todo mundo conhecia, de uma videira, de varas conectadas à videira. Né? Como que você tira um galho, uma vara, né? Um galho de uma videira, e esse galho continua dando fruto? Ele vai morrer, não vai? Mas se ele está conectado na videira, e a videira é Jesus, é uma bela de uma videira, não é? É uma maravilhosa de uma videira. Então é uma vara que vai dar fruto, é uma vara maravilhosa também. Né? O Pai limpa e você vai dar mais fruto. Você é alimentado pelo caule da maravilhosa videira, que é Jesus. Né? Mas se você está conectado na videira e não está dando fruto, você está dizendo que a árvore não é boa. Então o Pai vai tirar esse galho e vai lançar fora. Né? Verso 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. É interessante, porque ele fala, aquele que está em mim e não dá fruto, o Pai tira. E ele fala aqui, se alguém não estiver em mim, ou seja, tem aquele que está na videira, mas não dá fruto, e tem aquele que nem está na videira. Não é? Os colhem e lançam no fogo e ardem. Então o Senhor Jesus está falando do quê? Do juízo final, do fim de todas as coisas. Não é? Glória a Jesus. Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. O amor de Jesus não é sentimento. O amor de Jesus é racional. O amor de Jesus é aquele lá descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Né? Então, irmãos, glória a Jesus. O santo lá, ó, já vai. Glória a Jesus. Viu que eu tô com a boca seca, né, irmão? Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos percebem que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, fiquem ligados em mim. Aprendam de mim, a minha palavra tem que estar em vocês. Glória a Jesus. O Pai me amou, eu amo vocês igual. Estejam conectados em mim, ligados em mim, para que vocês recebam alimento, para que vocês sejam varas que dão fruto. Glória a Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.
Glória a Jesus. Então, meus irmãos, permanecei no meu amor. O que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, capítulo 6? Para permanecer, não é? Permanecer. Glória a Jesus, em Jesus Cristo. Permanecer em santidade. Glória a Jesus. E nós temos que perseverar nisso, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Vamos para 1 Coríntios? Capítulo 15. Capítulo 15, verso 1. Então vejam o entendimento do apóstolo Paulo. Aqui, irmãos, quantos anos depois da pregação de Jesus, né, que nós lemos ali? O apóstolo Paulo se converteu, o Espírito Santo ensinou ele, não é? Ele saiu a evangelizar os gentios. Esse povo aqui era um povo pagão, idólatra, tinham muitos deuses, tinham muitos problemas, não é? E a palavra, os irmãos vão ver, é a mesma palavra, né? Hoje o mundo, ele quer dizer para nós que o mundo mudou. Quer dizer que não dá mais para a gente pregar a mesma coisa, porque o mundo está muito diferente hoje. E não é verdade, é mentira. A pregação do evangelho é a mesma. O Senhor Jesus Cristo vai vir buscar a igreja que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. O Senhor Jesus Cristo não vai trazer uma versão, sei lá que versão seria essa da igreja, porque a igreja, a primeira, né, que o Senhor Jesus Cristo fundou ali, passou por muitas adversidades, né? Mas eu creio que o que nós pregamos hoje é a igreja versão 1, né? É a primeira igreja, é a pregação simples do evangelho, Novo Testamento, não é? Palavra da verdade, evangelho da salvação, é o que nós vivemos, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler o texto, ó, verso 1, capítulo 15 de 1 Coríntios. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ele já coloca um monte de si, né? Se é que, né? Tem que reter, tal como Paulo ensinou, anunciou, né? Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Ou abortivo, né? Como um abortivo em algumas traduções. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis querido. Então, ele fala, eu persegui. E a perseguição de Paulo é muito mais do que perseguir, a gente sabe. Foi algo bem grande, né? O que ele fez contra a igreja. Mas ele crê que a graça justificou ele. A graça, pela graça eu sou o que sou. Eu sou apóstolo porque a graça me alcançou. Eu estou salvo. Então permaneçam. A palavra que eu prego para vocês é a palavra do evangelho, em que muitos testificaram da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que é verdadeira. Glória a Jesus. Aqui, ó, no verso 19, irmãos,
Vamos pular um pedacinho aí, ó. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Glória a Jesus. Mas, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, irmãos, nós vemos que a morte, até o dia de hoje, ela é real, né, irmãos? Então, nós temos que permanecer em Cristo. Por quê? Porque pela fé nós ressuscitamos já em Cristo Jesus. Estamos aqui, e Ele mesmo disse, estão no mundo, mas eles não são mais do mundo. O Senhor Jesus crê que você não é mais do mundo, que você não é mais do mundo, que eu não sou mais desse mundo. E por que eu vou crer que eu sou? Se Jesus Cristo disse que eu não sou, então eu não sou. Eu já sou um cidadão dos céus, não é? Glória a Jesus, herdeiro ou co-herdeiro de Cristo. E eu tenho que crer nisso. Os irmãos creem? Glória a Jesus, não é? Então, irmãos, a morte não nos assusta, não é? Glória a Jesus. Haverá o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará. E não haverá mais dor e sofrimento. Não haverá mais morte, não é? Glória a Jesus. Mas se nós desviarmos os nossos pés e amarmos esse mundo, nos desviarmos dos caminhos de Cristo, irmãos, a palavra fala sobre isso. A palavra fala. Quando fala do filho pródigo, nós louvamos aqui, o segundo louvor, né? Fala do filho pródigo, não é isso? Aquela música lá do grupo Logos, ela está falando do filho pródigo. Que ele foi no mundo e tal, e lá no mundo ele decidiu voltar e encontrou o pai, que recebeu ele com alegria, né? Diz que no mundo ele viu muitos filhos ou feridos, né? Sem teto, carentes de amor, né? Glória a Jesus. Na palavra, no texto lá, diz, era lícito que eu me alegrasse, porque ele voltou. Porque estava morto e reviveu. Então, ele era filho, e só é filho quem crê em Jesus. Pois aquele que crê em Jesus, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus, porque crê no nome de Jesus. Aí ele volta para a imundície do mundo, para, né, a porqueira desse mundo. Lá ele está morto, mas ele lembra do Pai e ele revive. Então a graça é abundante mesmo. Mas nós não podemos contar, né, com esse dia, né, irmãos? Não podemos fazer isso com as nossas vidas. Se Jesus Cristo nos comprou, nós viemos só progredir. Né? Eu vivo dizendo isso. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler o verso 27, ó. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas, o Pai, né? Glória a Jesus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então nós vemos que a glória que o Pai recebe, né, irmãos, ela também vem da vida do cristão. O cristão glorifica o Pai com a sua conduta. E o Pai vai ser glorificado, irmãos. Não é? Se você se desviar, pode ter certeza, outros permanecerão. E o Pai vai ser glorificado. Nenhum de nós vai manchar a glória do Pai. Nenhum de nós, né, irmãos? Se a gente se perder nesse mundo, irmãos, muitos não vão se perder. E o Pai vai ser glorificado, né? Mas somente aqueles que permanecerem é que serão salvos. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para 1 de João. Depois de Hebreus, depois de Tiago, depois de Pedro, 1 de João. Bem no finalzinho.
capítulo 5. Vamos ler, está acabando o nosso tempo, eu vou abreviar. Vamos ler só um pedacinho aqui, ó, verso 4. Aliás, vamos ler o 3, vai, o 3 em diante. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé que você tem em Jesus Cristo, e aquele que diz que crê em Jesus guarda seus mandamentos, né? Então, a fé que você tem em Jesus Cristo te faz vencedor. O Senhor Jesus não disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que o texto diz aqui? Que a vitória que vence o mundo é a vossa fé em quem? Em Jesus, que venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, você crê nele, você também venceu. A fé vence o mundo. A fé em Jesus. E aquele que tem fé em Jesus guarda seus mandamentos, vive os seus mandamentos, se entrega, não é? Ele não é mais escravo, servo do pecado, mas ele é servo de Cristo. Os mandamentos de Jesus, a mensagem do Evangelho, a graça de Jesus Cristo é que domina a minha vida, que domina a sua vida, a cada um de nós. Amém, irmãos? E que essa palavra venha nos fortalecer, irmãos, para que, se nós estamos andando no caminho, venhamos nos fortalecer ainda mais. E se alguém está fraco, venha ser fortalecido. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?